Bom, enquanto o pessoal vai entrando, nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo que a gente está é o Socorro Espiritual. Nós estamos praticamente na metade desse capítulo. O nosso facilitador é o nosso irmão Marco Antônio. Nosso irmão Marco Antônio é o que vai hoje terminar esse capítulo, né? Se der para terminar, lógico, não temos nenhuma obrigatoriedade do tempo, mas acredito que vai ser suficiente o tempo para hoje para a gente encerrar esse capítulo. Eu acho esse capítulo um capítulo, penso eu, né, que esse capítulo é um capítulo muito importante, porque para a grande maioria de nós que estamos aqui, não sabe o que se passa dentro de uma sala de desobsessão e, principalmente, não tem noção, ou pelo menos nunca viu, ou nunca teve um contato mais direto com um doutrinador, esclarecedor, o nome que você queira dar, né? A doutrina espírita coloca como doutrinador, mas muitos centros colocam como esclarecedor ou dialogador. O termo, nesse inteirinho, ele tem pouco valor. O doutrinador, ele é o responsável, vamos dizer assim, ele é o dirigente do grupo, né? Ele é o que normalmente tem uma ligação mais efetiva com o mentor dos trabalhos espirituais. Todo o trabalho espiritual existe ali um mentor. Esse mentor, normalmente, ele pode ou não estar presente, e quando ele não está presente, existe toda uma mentoria e outros irmãos que trabalham ali no conjunto da obra, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, o trabalho de desobsessão que eu executo na segunda-feira no CETREL. O nosso mentor espiritual é o irmão Batuíra. E não quer dizer que todas as noites ele esteja junto de nós. Com certeza, todas as noites, todas as segundas-feiras, nós temos ali alguém que está imbuído por ele, Batuíra, para dar andamento nos trabalhos que vão ser realizados. Ou seja, existe sempre alguém do grupo que faz parte do grupo, o grupo que faz parte do irmão Batuíra, dos trabalhadores do irmão Batuíra, que nos acompanha. E o fato de ele não estar ali presente, nós vamos ver, inclusive, na mensagem, lá no capítulo 13, nós vamos ver que o fato de, na grande maioria das vezes, o mentor principal não estar presente, não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada. Existem fluidos teledinâmicos, também nós vamos ver lá no capítulo 13 o que são os tais fluidos teledinâmicos, apesar de que Kardec estuda isso no Livro dos Espíritos, na pergunta 92 e 92A, ele fala sobre isso, mas o espaço pouco importa para esses espíritos, a distância pouco importa, e a sintonia, uma vez estabelecida essa sintonia, a distância realmente é pouco importante nesse aspecto. Eu diria até que não tem importância praticamente nenhuma nesse aspecto. São espíritos realmente que têm condições de estabelecer sintonia a grandes distâncias. Não só mentores, também quando nós estudamos no Livro dos Espíritos anjos guardiões, ou anjo da guarda, ou o espírito bom, anjo da guarda, mais comum. Lá também nós encontramos afirmações de Kardec dizendo que muitas vezes esse anjo bom ele está a muita distância, mas mesmo a muita distância ele ainda mantém sintonia com aquele que é o seu tutelado, né? Está sob sua tutela. E isso, a distância, pouco importa. Então, nós vemos que, realmente, estarmos mergulhados no fluido cósmico universal e essa sintonia, esse fluido que nos interliga a todos, ele nos permite, a grandes distâncias, mantermos o nosso contato com esse nosso anjo bom, com esse nosso anjo da guarda e com o nosso mentor espiritual. O irmão Clementino, que está trabalhando ali com o nosso irmão Raul Silva, ele é o responsável por aquela sessão, responsável por aquele trabalho. Ele não é propriamente dito, isso mais para frente, lá no capítulo 13, novamente,
nós vamos entender que ele não é vamos dizer assim, o mentor principal da sessão. Existe um mentor principal daquela sessão, só que ele não se encontra presente. E o irmão Clementino é o representante, é aquele que nesse momento está ali atuando, como se o próprio irmão, que ele não cita o nome, o livro não cita o nome, quem é esse espírito que acompanha a sessão, que está ali junto, que é o mentor principal, o livro não cita. Mas, para quem já leu o livro, capítulo 13 e 14, tem uma ideia de quem provavelmente seria. Dá para a gente ter uma noção de quem seria esse nosso mentor principal. Mas a gente não pode tirar apenas conclusões sem estar escrito no livro. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Bom, acredito que a maioria de nós já está por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Boa noite, Mari, Wagner, Maria Virgínia, Gilberto, Judite, Sati, Andréia, Márcia, Samuel, Marli, Flávia, Maria e o nosso irmão Francisco. Sejam todos muito bem-vindos. Quem poderia fazer para nós a abertura de hoje? Faça uma abertura simples, gente. Eu fiz a semana Eu faço, Edu. Obrigado, André. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo, te agradecemos pela gentileza do Marco e do Edu compartilharem conosco o conhecimento. Te pedimos humildemente a presença dos nossos mentores individuais, dos espíritos amigos e do Mestre Jesus, para que nos auxiliem no entendimento de todo esse conhecimento, mas, sobretudo, que possamos usá-lo em nosso dia a dia. Com as bênçãos de Maria, pedimos permissão para dar início aos estudos dessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne e libertação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, boa noite a todos. Vou passar a palavra para o nosso irmão Marco Antônio. Marco Antônio, já está disponível o chat. Por favor, sinta-se à vontade. Olá, boa noite a todos mais uma vez. Antes de a gente abrir o chat aí, vamos dar uma relembrada no que a gente vinha, né, do que a gente estava vendo no capítulo. A gente viu que o nosso irmão Libório está sendo atendido lá na sala de desobsessão. A gente chegou até um momento onde ele já foi tocado, ele já se sentiu mais à vontade, né? Ele já sentiu o amor, ele já sentiu que aquelas pessoas que estão ali tentando ajudar não estão julgando ele, não estão condenando, mas estão ali para ajudar. E a gente parou exatamente na hora em que aquele aparelho novo que nós vimos, que é o condensador ectoplasmático, ele foi plasmado ali na sala e estava sendo utilizado para que Libório lembrasse do que tinha acontecido com ele. Então, se a gente relembrar, a gente parou bem nesta parte. Eu vou colocar aqui agora, vamos ver se eu consigo fazer certo hoje, Edu. Para variar, não consegui. Onde eu estou? Gente, eu sou muito ruim nisso aqui. Fecha o share de novo. Vamos lá. Vou stop share. Vai no computador primeiro, abre o PowerPoint, abre a apresentação e coloca lá no modo de apresentação. Vamos lá.
Só um segundinho que eu chego lá. Agora acho que eu posso abrir o share, né? Isso. Você, quando for escolher qual tela você quer colocar, você escolhe a que está a apresentação. Uhum. Aí. Aqui, a gente está aqui, deixa eu ir passando. Eu tinha deixado tudo certinho, sei lá o que eu fiz aqui. Nós paramos exatamente nesta... Espera aí. Como é que eu volto aqui, Edu? Como que eu volto para a tela que nós paramos? Setinha para frente e para trás. No lado esquerdo da apresentação, embaixo, tem. Quando você encosta o mouse. Ok. Então, nós paramos nessa tela aqui a semana passada. Né? Vamos de novo. Uma hora eu acerto isso aqui. Nós paramos nessa tela, onde nós vimos que estavam relembrando o Alibório, que ele estava ali com a sua mãe quase desencarnando, né? Já estava bem doente, quase desencarnando, e ele foi buscar, ela pediu para que fosse comprar remédio, e ele foi buscar um dinheiro ali para que seria para comprar remédio, mas, na verdade, ele saiu e foi aproveitar o carnaval. A gente estava em época de carnaval. E nós paramos, então, nesse ponto da história, onde ele saiu, né, dirige-se algumas palavras apresentadas à enferma e sai para a rua, em plena via pública, e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados, com os quais se afina, entidades turbulentas, hipnotizadoras pelo vício, que arrasta ao prazer. Então, nós paramos aqui e nós vimos que ele não foi cuidar da mãe e saiu na noite de carnaval. Aí a gente vai parar aqui e a gente vê que ele é uma vítima de obsessores. O Edu estava falando, antes de a gente começar, da importância de um doutrinador estar dentro de uma sala de desobsessão, e que muita gente também não conhece. Mas tem uma coisa também que é muito importante, é saber o que é uma obsessão. Porque nós vamos estar tratando com espíritos ali obsessores, com pessoas que estão em processo de obsessão, são os obsediados, e a gente precisa entender isso. Então, a gente precisa saber o que é uma obsessão. E segundo nos diz os espíritos, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, diz assim, que a obsessão é a ação persistente que o espírito ignorante exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vamos ver que o obsessor, ele está toda hora em cima da gente. Nossa, eu me perco aqui, meu Deus do céu. Do mesmo modo que as doenças
resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem com forças físicas. A gente está doente, a gente vai lá, toma um remédio, faz um tratamento, e isso combate os males físicos, né? A causa moral tem-se por opor uma força moral. Aí já é mais complicado. Para preservá-los das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria. E que mais dessas vezes basta o para livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Eu vou depois aprofundar um pouquinho aqui nos tipos de obsessão, tá? Mas quando a gente está obsediado, e a gente ainda consegue perceber que a gente está numa obsessão simples, se a gente mudar o nosso padrão, se a gente conseguir mudar um pouquinho, a gente perseverar em orações, mudar esse padrão vibratório, a gente consegue se livrar do obsessor desta maneira. No Livro dos Espíritos, a gente vê, lá na questão 459, que os espíritos influenciam, a pergunta é: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? E a resposta é muito clara e simples. Muito mais do que imaginais. Influencia a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. É a pergunta 459, lá do Livro dos Espíritos. Então, a gente está sempre sendo tentado por essas forças. A gente precisa se preocupar com com o tipo de vibração, com o tipo de pensamento que a gente tem, para não atrair esses espíritos que não são tão elevados assim, que vão nos levar a algumas ações indesejáveis. E é o que vinha acontecido com o nosso irmão, é o que foi acometido o nosso irmão Libório lá. Ainda lá na questão 252, as imperfeições morais dão aso, dão causa às ações dos espíritos obsessores. E esclarece ainda o mestre Lyonês, o mestre Lyonês é Kardec, que ele tinha esse título. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Então, toda vez que nós estamos com as nossas... como é que eu posso dizer? Quando a gente está não com pensamentos tão elevados, quando a gente está com uma imperfeição moral, quer seja em pensamentos, em atos, a gente está abrindo uma porta aí muito perigosa, a gente está abrindo uma porta para os espíritos que não são bons amigos da gente. Vamos continuar aqui. Antes de retornar ao assunto, eu queria falar um pouquinho mais da obsessão. A obsessão ela não é só de desencarnado para encarnado. A obsessão pode se dar de encarnado para encarnado. A gente pode estar sendo obsessor ou estar sendo obsediado por alguém. Esse tipo de obsessão se dá quando um domínio mental, quando a gente exerce um domínio mental sobre o outro, quer seja por medo, por ciúmes, inveja, etc., alguma coisa nesse sentido. Então, encarnado para encarnado pode ter uma obsessão também. Desencarnado para desencarnado. Os espíritos eles se perseguem, ou um persegue o outro por vingança, e
um espírito impõe a outro, pelas mesmas, por medo, por ciúmes, por vingança, por alguma coisa. Então, um espírito pode estar obsediando outro espírito também. E, numa sala de desobsessão, a gente já viu isso. Eu já trabalhei com esse tipo de desobsessão. Ela pode ser de encarnado para desencarnado. A gente pode estar sendo obsessor de um espírito desencarnado. Tá? E muitas vezes aparece espírito na sala de desobsessão, onde ele, na verdade, não é o obsessor, ele está sendo obsediado. Nós aqui, o encarnado, é que prende aquele espírito. O encarnado é que não deixa ele. E pode ser por diversas... de diversos casos também. Pode ser por um apego, uma crítica, revolta. Mas o que eu tenho percebido, o que eu percebi bastante, é que é para não aceitação do desencarne daquele espírito. Então a gente fica tão mentalmente ligado, o encarnado fica tão mentalmente ligado àquele espírito, que não deixa ele seguir o caminho dele. Acredito que o Eduardo também já tenha visto casos desse jeito na sala de desobsessão, onde estamos atendendo, na verdade, o obsessor encarnado. Não é nada difícil disso acontecer. Então, a gente sabe, a gente que é espírita, a gente que conhece a doutrina, sabe que a gente tem que deixar o espírito livre para que ele possa seguir, para que ele passe por aquela... fase logo do desencarne com mais fácil. Então a gente tem que orar por ele, mas não ter o apego. Não desejar que ele estivesse ali com a gente. Eu sei, a gente sente a dor da perda, né? Mas a gente tem que orar pelo espírito para que ele ache o caminho dele e não segurá-lo. A obsessão de desencarnado para encarnado, a que a gente mais vê, que é a influência, né? Que tem o espírito, a facilidade que ele tem de nos dirigir, de nos influenciar. Existe também uma obsessão que é a obsessão recíproca, que é em qualquer plano, ou seja, de encarnado para encarnado ou desencarnado para desencarnado também. E tem um outro tipo de obsessão que a gente precisa sempre prestar muita atenção, que é a autoobsessão. Muitas vezes, nós somos os nossos próprios obsessores. Tá? A criatura passa a ser o obsessor dela mesma, ela que se prende. Eu não lembro onde eu vi, em Memórias Póstumas, se eu não me engano, que Kardec fala que o homem, não raramente, é obsessor de si mesmo. Está lá em Obras Póstumas, pode dar uma procurada lá. Então, assim, é quando a gente se torna lamentoso, é quando a gente não consegue enxergar bem, ou que a gente se critica muito, a gente precisa tomar cuidado para não sermos os nossos próprios obsessores. Como a gente consegue isso? A gente levantando um pouquinho o nosso padrão vibratório, um pouquinho que seja, a gente já consegue uma melhoria grande. A gente tem que ter sempre em mente que energias boas atraem espíritos bons. As energias boas traz saúde, equilíbrio. Ela está sempre abrindo as portas, né, para os espíritos bons, para o bem, para o amor. E, ao contrário, as energias ruins, quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, a gente vai atrair quem está ali, naquela faixa vibratória que nós estamos. E aí vai atrair maus espíritos. Se energia boa traz saúde e equilíbrio, vai atrair doenças e desequilíbrios. Olha que importante. A obsessão, né, pode trazer doenças. E abre portas para o mal, né, para o ódio. A gente passa a odiar, a gente passa a ter essas sensações
Não querendo me aprofundar muito ainda em obsessão, em desobsessão e obsessão, a gente tem alguns tipos de obsessão. E depois a gente mais para frente vai ver isso, e quem quiser se aprofundar pode procurar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, que tem bastante assunto, tem bastante explicações. Mas a gente tem a obsessão simples, que é a obsessão onde a gente consegue identificar que não está sendo a gente mesmo, a gente consegue se livrar aí até com oração, com mudança de pensamento. A gente tem um segundo grau, que é fascinação. Aqui é onde o indivíduo já se acredita assim que ele é o máximo, ele não se enxerga como que está sendo manipulado, que ele está sendo guiado ali. Para ele está normal. Isso porque os espíritos projetam para ele pensamentos envolventes e ele traduz isso de uma maneira, ele coloca isso também, que hipnotiza, e em geral eles estão com ideia fixa também. E tem uma coisa muito importante aqui, os espíritos, eles conseguem influenciar tanto que ele afasta quem está nessa fase de fascinação, ele consegue afastar essas pessoas dos outros, para que não, aquele que está percebendo e está vendo. Isso acontece bastante com médiuns trabalhadores, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem uma terceira categoria, não sei se esse é o nome próprio, mas um terceiro estágio, que é a subjugação. E aí é o profundo domínio mental do obsessor. Ele paralisa a vontade, você está sendo diretamente guiado e influenciado pelo espírito obsessor. Aí já é mais difícil, mas a gente tem que persistir e trabalhar bastante. Lembrando que em nenhum momento a gente fica sem relances de consciência de que está errado. Então, a gente tem que procurar ajuda quando estiver assim, a gente tem que ajudar quem estiver assim. E, só para fechar e entrar aqui no tema de novo, André Luiz nos explica também do vampirismo, né? Que o vampirismo é um agravamento mental do enfermo, ou seja, ele está sendo julgado, ele está sendo julgado, não, ele está sendo manipulado por vampirismo. São aqueles espíritos que nos acompanham, que vão se alimentar da nossa energia, que vão nos forçar, aquele que é dado à droga, aquele que é dado à bebida, aquele que é dado aos excessos, e esses espíritos que são os vampiros, os vampirismos, vão fazer com que ele vá atrás daquilo, que ele persiga aquilo, porque eles estão se alimentando daquilo também. E isso, dizendo isso por quê? Porque o nosso irmão Libório, ele está nesse estado aqui, na hora do livro. Então, retornando ao livro, né, por 3 dias e 4 noites consecutivos, entrega-se à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Olha a obsessão trabalhando aí. Somente na madrugada de quarta-feira você volta estafado e semiconsciente. Isso aqui é o nosso irmão doutrinador, ou, como o Edu disse, aconselhador, o Raul Silva, contando para ele a história que ele está vendo naquele aparelho, o condensador ectoplasmático, ectoplasmático, né? E ele está contando essa história para o nosso irmão Libório. A velhinha socorrida por braços anônimos não reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a refazer-se. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida, né? Ele
passou 4 noites ali, 4 dias e 4 noites bebendo na farra do carnaval, esqueceu-se completamente da senhora que estava em casa, praticamente já desencarnada, ele esqueceu das suas obrigações e ficou ali 4 dias e 4 noites bebendo. Quando ele voltou, já era tarde demais. O corpo exige descanso, depois da louca folia. A fadiga surge, insopitável, desapercebe-se de si mesmo e dorme semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas lhe cadaverizam o corpo, ou seja, sugaram todas as energias. Na manhã clara de sol, um rabecão leva ao necrotério como um simples suicida. Ou seja, ele estava tão ruim, ele estava tão fora de si, ele foi tão influenciado, que quando ele volta, ele já não tem mais energia nenhuma, ele já não é mais dono de si. Ele abriu ali, a gente viu que ele abriu o gás e adormeceu. Na manhã seguinte, quando chegam lá, já levaram ele tinha falecido, ele tinha desencarnado, e levaram ele como simples suicida, como se tivesse se suicidado. Aonde levou esse processo de vampirismo que ele tinha aqui nesse caso, né? Porque ele estava obsediado, ele estava sendo ali guiado e estava sendo influenciado por aqueles espíritos que estavam na folia, que eram dados a todos os excessos, né? Ao vício da bebida e outros excessos naqueles dias e naquela noite onde ele estava ali e se perdeu, né? Aí a gente tem uma perguntinha aqui, e é para a gente pensar, antes de responder. Podemos afirmar que Libório praticou o suicídio, como foi suposto os que acharam o seu corpo inerte? Ou seja, para aqueles que viam ali, para aqueles que foram lá socorrer e viram, ele tinha se matado. E aí, vamos olhar isso pelo aspecto da doutrina espírita, se realmente aquilo foi um suicídio, né? Sim, um suicídio indireto, ou para usarmos o termo usado pelos espíritos da codificação no Livro dos Espíritos, na questão 952, um suicídio moral. Lembremos que o próprio André Luiz, que está ali na sala, vendo tudo isso também, né, foi categorizado como suicida. Naturalmente, as consequências desse tipo de suicídio não se comparam com o suicídio direto, já que não há a intenção de matar. E os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, também na questão 954, afirmam que não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de se fazer o mal. A responsabilidade é pelo mau uso do corpo físico, pelo desgaste prematuro das energias orgânicas e pelo comportamento autodestrutivo. A mesma coisa que aconteceu com o André Luiz, ele está vendo nesse caso do nosso irmão Libório. Ele foi considerado um suicida? Foi, mas não porque ele tinha a intenção clara ali, a intenção de se suicidar, de tirar a sua vida. Mas ele abusou do corpo físico, ele abusou de tudo, né, pelos excessos, e aí foi considerado, sim, um suicida indireto. A mesma coisa que aconteceu com o nosso irmão André Luiz. E alguns relatos que nós temos quando a gente está numa sala de desobsessão é que muitos irmãos vão parar lá no umbral, no Vale dos Suicidas, sem consciência do que aconteceu, dizendo que não era um espírito mau, que não era um homem mau, que não era uma pessoa que desejava mal ou praticava mal a alguém.
mas praticava mal a si mesmo. Abusava do corpo. A gente sabe que esse corpo é só um empréstimo, que a gente vai ter que prestar conta dele lá na frente, né? E isso aconteceu com o nosso irmão Libório também. Dando continuidade, né? Tornando ao texto, o comunicante, vencido, caiu às lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual do grupo se apressou a desligá-lo do equipamento mediúnico, entregando-os, né, aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em organização próxima. Libório, em fundo processo de transformação, afastou-se, tornando Eugênia a posição normal. Se a gente lembrar lá no começo, ela estava um pouco arqueada para frente, né? Então ela voltou ao normal. Aonde a gente precisa chegar aqui? A lembrança que ele teve, que Libório teve, vendo tudo isso, que lembrando, está passando naquele aparelho condensador ectoplasmático, que está sendo mostrado a ele, tudo isso que está sendo relatado pelo Raul Silva, que é o dirigente ali, que é o esclarecedor ali, deixou o Libório ali numa emoção tão grande, né? Conseguiu tocar-lhe o coração, que ele ali se despiu de qualquer coisa, né? E, vendo ali o estado dele, ele foi desligado ali da comunicação e foi levado por um tratamento. Ele continua em tratamento, ele foi levado do tratamento. E aí a gente vai entrar numa coisa muito importante aqui, que é o aparelho ectoplasmático, né? Aquele aparelho é um condensador ectoplasmático. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, produzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante. Então, aqui, ó, vamos prestar atenção aqui. O que está dizendo aqui? Que aquele aparelho que foi colocado ali, ele é energia, tá? Ele se tornou matéria um pouco mais densa e que os raios projetados pelos componentes da reunião, ou seja, todos os médiuns que estão participando daquela reunião, são responsáveis, né? São colaboradores para que esse aparelho funcione adequadamente, tá? Porque isso que está passando lá na tela é um retrato, é um autorretrato do nosso irmão Libório. É dele que está saindo isso, mas as energias necessárias para que isso aconteça depende de todo mundo que está em trabalho ali. E essas imagens, né, não só ajudam a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Então, assim, a gente até conversou semana passada de como a gente enxerga esse aparelho. No caso do nosso irmão aí, o Raul Silva, que é o doutrinador, que é o esclarecedor ali, ele faz pela intuição, né? Então, tudo que ele está narrando, que está ali na tela, que o Libório está vendo ali na tela, ele está recebendo como intuição e passando isso ao nosso irmão, a ponto de ele chegar onde chegou ali, se despir e ser levado para um tratamento, né? O aparelho, esse aparelho condensador ectoplasmático, ele utiliza a energia ectoplasmática do médium doador para a sua tela reproduzir imagem
que fluem através do pensamento da entidade comunicante. Então, mais uma vez aqui, aquela imagem está lá no pensamento do Libório, que é a entidade comunicante. Essas imagens, que servem para observação direta dos mentores, reproduzem etapas do passado daquele indivíduo, período que exatamente incidem sobre a problemática que se procura dar solução. Ou seja, esse aparelho foi colocado ali exatamente para ajudar ao nosso irmão entender o que tinha acontecido e aí poder seguir em frente, né? Ele se arrependeu ou não. Algumas vezes na sala de desobsessão, esses aparelhos não só mostram aquilo que aconteceu, o que está acontecendo naquela época, como às vezes também coisas que aconteceram lá atrás, às vezes até em outras vidas, para que o espírito possa entender por que ele está passando aquilo, porque aquilo que ele está passando pode ser consequência de uma coisa que aconteceu lá atrás, em outra vida. Então, às vezes, quando esse filminho está passando ali nessa tela, não é nem daquele momento, mas é no momento que causa aquilo. Ou seja, né, é uma coisa que ele precisa ver, que ele precisa entender para conseguir seguir em frente. Essa providência também beneficia o trabalho do doutrinador, que por via intuitiva, ali no caso do nosso irmão Raul Silva, em sintonia direta com os mentores, capta o teor da imagem e melhor compreende das causas do drama que ali se desenrola. Ou seja, através da intuição, ele tá se envolvendo. Então, aqui a gente já disse e a gente já viu que o doutrinador, quem está ali ajudando o irmão, ele tem que se envolver nessa história, ele tem que encarar com amor, ele tem que abraçar aquele irmão com amor e se envolver para que ele consiga transmitir também uma segurança, para que ele possa compreender por que o irmão está daquele jeito, por que está assim, por que às vezes ele se apresenta de um jeito nervoso, que nós já vimos na semana passada. Ele precisa compreender as causas do drama e ali ajudar o nosso irmão. Notem na imagem que o condensador ectoplasmático recebe doação de ectoplasma advindo dos médios de sustentação. Então, a gente pode ver aqui no desenho, né, a imagem que está sendo mostrada aqui. Nós vemos o nosso irmão Libório hoje, e que essas pessoas que estão aqui do lado, esses irmãos que estão aqui do lado, que estão doando energia para que tudo isso possa acontecer. Mais uma vez, eu queria deixar bem marcado aqui que um trabalho depende de todos. O trabalho dentro de uma sala de obsessão ou de qualquer outro trabalho mediúnico depende da concentração e depende da harmonia de todos. Todos que estão ali são partes fundamentais para que o trabalho se torne um trabalho eficiente. Não adianta a gente estar dentro da sala ali de qualquer trabalho, pensando em outra coisa, pensando no sei lá o quê, da briga que teve lá fora, ou do que vai comer depois que acabar o trabalho, ou o que passou antes de entrar. Entrou numa sala de desobsessão, entrou num trabalho mediúnico, concentração, né? Faz um relaxamento e concentração para o trabalho que vai executar. Olha lá, condensador ectoplasmático, ou seja, condensa, torna mais denso, mais material o ectoplasma, que é a energia emitida pelos componentes encarnados da reunião. Portanto, para esse tipo de aparelho funcionar adequadamente, é preciso contar com o concurso de todos os participantes da mesa mediúnica. As dúvidas ou a não concentração nas tarefas sendo desenvolvidas quebram
a harmonia dificultando o trabalho a ser desenvolvido. Basta lembrar do que Kardec fala no Livro dos Médiuns. Então, antes de comentar aquilo ali, mais uma vez, se não houver a participação de todos, o trabalho fica prejudicado. A gente poderia estar prestando uma assistência melhor, a gente poderia estar praticando a caridade de uma forma mais adequada àquele que está ali para receber. Aí Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, uma reunião é um coletivo. Tudo que acontece lá dentro depende do coletivo. Para terminar aqui, por isso mesmo, Silva e Clemente necessitam, e Clementino, necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados nascidos das viciações de várias espécies, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam ao condensador as sombras de que se fazem veículo, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Leva-nos a assuntos diferentes, inquisições, mas o nosso orientador lança um olhar discreto, como a pedir no silêncio e atenção. E aqui a gente chegou no fim dos slides, né? Eu já vim aqui. E a gente joga agora as perguntas, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma coisa. Eu só queria acrescentar que a gente viu que esse é um trabalho de muito, muito empenho de todos que estão ali. E que o mais importante de tudo é a gente ter amor, a gente ter aquele sentimento de abraçar aquele irmão que está ali, de deixá-lo confortável, confiante, de mostrar a ele que nós estamos ali para ajudá-lo, porque ele está precisando de ajuda. Não podemos, de maneira nenhuma, julgar o irmão ou forçá-lo a fazer qualquer coisa que ele não queira. Ele tem o livre-arbítrio dele e a gente tem que respeitar. Se Deus respeita, né? Se o Criador respeita o nosso livre-arbítrio, por quem somos nós para impor alguma coisa a alguém? E com certeza, mais cedo ou mais tarde, aquele irmão ele vai ser socorrido, ele vai ser atendido, ele vai se colocar à disposição da espiritualidade para que isso aconteça. Eu lembro de Paulo de Tarso, que disse uma vez que através do amor verdadeiro, nós nos conectamos com o Senhor da vida, nós nos conectamos com o Criador. Então, se a gente está atendendo aquele irmão com amor verdadeiro, nós estamos ligados diretamente ao Criador. E quando a gente está envolvido com o Criador, quando a gente está ligado ao Criador, a gente só pode estar fazendo bem, né? Eu assisti uma palestra e eu lembro de algumas palavras que foram feitas nessa palestra, foi até, eu não lembro agora o palestrante, é um dos mais famosos que tem aí, mas eu não consigo lembrar agora, que uma comunicação bem feita, ele diz que uma comunicação bem feita tem o poder de salvar uma vida, de evitar uma guerra, tem o poder de trazer a paz. A palavra tem poder.
ela plasma o futuro. Aí a gente para aqui e lembra que 3 palavrinhas que foram ditas ao nosso irmão Libório já deixou ele muito mais à vontade, já deixou ele muito mais tranquilo, e dali para frente que ele foi possível tratá-lo, né? E a palavra foi Libório, meu irmão. Mas aí a gente tem também que levar em conta uma coisa, que falar Libório, meu irmão, ou qualquer outra palavra, é muito fácil. Mas se a palavra não tiver cor, se ela não tiver um algo a mais, né? Se ela não tiver essa cor, ela não vai adiantar nada, ela não tem valia nenhuma. E essa cor, esse algo a mais, é o amor que a gente coloca nessas palavras que nós estamos falando. Então, a mesma coisa funciona para uma oração, a mesma coisa funciona ali. Não adianta a gente falar. Se essa palavra não tem amor, se essa palavra não tem a caridade, não tem aquela cor, ela não vai envolver e não vai ajudar em nada aquele que está procurando. Então, o envolvimento que a gente tem que ter com isso, que é o amor. Eu comentei com algumas pessoas na semana passada, enquanto eu me preparava para fazer assim, eu conversando aqui com o meu mentor, ele me disse: eu não sei o que você vai dizer, mas tudo isso se resumiria em 3 coisas. Fé, porque a gente tem que acreditar, né? Caridade, que é a prática, né? A prática da caridade é querer ajudar aquele irmão, e o amor. O que a gente precisa para ajudar um irmão, quer seja na sala de desobsessão, quer seja aquele que vai procurar a gente lá no Centro Espírita, num trabalho ali de atendimento fraterno, é ter fé, é fazer a caridade, né? Fazer aquilo com caridade, que sem caridade não há salvação, a gente já sabe, e colocar amor naquilo que a gente está fazendo, senão nada vai funcionar. A gente viu, quem assistiu à última aula do Eduardo, ele chegou a comentar ali de Mateus 17:20, não é isso, Edu? Onde fala da caridade. Eu acho que era Mateus 17:20, tinha mais uma outra passagem que eu anotei em algum lugar também, eu não lembro. Não é de Paulo? Eu não lembro agora. É Marcos 9:14, 9:29, e Mateus 17:20, onde Jesus fala, né, que ou por que a historinha porque que chegou alguém para ser tratado lá, era um filho tinha, se eu não me engano, epilepsia, e os discípulos de Jesus ali não conseguiram tratá-lo, e Jesus conseguiu, e eles perguntaram: mas por que, mestre, a gente não conseguiu? E ele falou aqui, né, que eram homens de pouca fé, gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga um menino aqui, que ele fala, então, né, que ele cuida, e o menino foi curado. O que quer dizer com isso, né? Quer dizer que se a gente não fizer com fé, primeiro ali, a fé, caridade e amor, se a gente não praticar isso com fé, não acreditar no que nós estamos fazendo, se a gente não colocar nosso coração ali, a gente não vai adiantar fazer nada também. A gente tem que, primeiro, ter fé, acreditar no que estamos fazendo. A gente tem que saber que a gente está ali dentro da casa, fazendo o trabalho, a gente está amparado, a gente tem que ter fé
nos espíritos de luz, nos mentores do trabalho, que eles estão ali nos ajudando, e que nós somos capazes de auxiliar, que nós somos capazes de fazer. Jesus diz ali também que se tivessem fé como um grão de mostarda diria, saia a montanha daqui, vai para lá, e ela iria. Então, o que a gente precisa é de fé, é acreditar, é de praticar a caridade com o amor. Tudo isso se resume esse capítulo, que é o socorro espiritual. Se a gente não fizer desta maneira, principalmente ali com fé, caridade e amor, a gente não consegue desenvolver um trabalho de acordo com o que necessitamos de verdade, né? Fica aberto, então, agora as perguntas, as colocações de quem quiser. Eu já vi que o Edu tem um calhamaço de perguntas ali a fazer. Vamos colocar em pauta aí quem quiser. Bom, eu tenho aqui uma consideração a fazer, não é bem uma pergunta. Veja bem, essa questão ela me incomoda desde aquele livro do André Luiz, no início do Nosso Lar, quando ele é acusado de suicídio. Veja bem, nesse caso, não é muito diferente a situação. Ele não teve a intenção de se matar, né? Isso é dito aí. Mas eu não consegui entender o raciocínio que levou à conclusão de que ele tem que ser considerado um suicida. A única coisa que me ocorre aqui é que talvez a dissipação do fluido vital pelos excessos por ele cometidos é que tenham colocado nessa posição. Mas veja bem, porque nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, me incomoda um pouco essa questão, porque ela fica sempre dúbia. O cidadão não teve a intenção de se matar, mas ele foi considerado suicida, porque estava exausto e perdeu a noção dos seus atos, e a única coisa que me ocorreu foi isso daí. É que, na realidade, ele foi responsável em relação à conservação do fluido vital dele, e também eu vejo aí uma antecipação de uma condenação dele, né, com relação aos atos praticados em relação à mãe dele, que era enferma, que ele abandonou, abdicou da sua responsabilidade, né, para se entregar à volúpia, né, e aos excessos, né? Então, eu vejo isso como um agravante, né? Mas a coisa ficou meio pendurada aí, sabe? Não ficou conclusa, né? Deixa eu tentar explicar. Vamos ver se eu consigo te explicar. Ele foi considerado um suicida porque ele abusou do corpo físico. Pelo que dá a entender ali pela história, ele era dado a vícios, a bebidas, a excesso de todas as maneiras, tá? E quando a gente sabe, como a gente sabe que os excessos é prejudicial à saúde e vai abreviar a nossa vida de alguma forma, por isso que é considerado suicida. Tá? É a mesma coisa. O cara que fuma, que bebe. Caso de André Luiz, que tinha dado alguns excessos, ele desencarnou provavelmente antes do tempo que tinha para desencarnar, porque ele abusou do corpo, tá? Ele cometeu excessos. Então, se ele desencarnou antecipadamente, antes do tempo que ele tinha, por abusar por excessos, ele é considerado um suicida. Ele não foi ali e deu um tiro na cabeça, mas ele cometeu esse suicídio durante anos. Ele cometeu esse ato que leva a um desencarne prematuro durante anos. Por isso ele foi considerado um suicida. Ele e qualquer outro, como eu disse, a gente tem muitos desses na sala de desobsessão, muitos irmãos que chegam
que foram considerados suicidas, que passaram por diversas dificuldades, que foram parar em diversos, foram lá para o Vale dos Suicidas, foram se encontrar em situações assim, por excessos, porque cometeu excesso, porque não preservou, não cuidou daquele corpo que lhe foi emprestado, daquilo que é um empréstimo que a gente tem que dar conta quando termina, né, a nossa missão. Ele foi considerado um suicida por causa disso, pelos excessos cometidos. A gente viu ali que durante os 4 dias e 3 noites, ele se entregou ali ao carnaval naquela época. Então, dá a entender que ele já era um irmão que cometia esses excessos. Por isso, considerado um suicida. Outra questão aí, desculpa me alongar. Outra questão aí, você falou aí no final, do propósito dos trabalhadores. Você falou que nós temos que estar investidos de fé, praticar a caridade e os nossos atos devem ser atos de amor. Bom, nesse pouco tempo que eu tenho trabalhado, eu tenho visto tudo isso. Tá? Todos nós nos envolvemos de uma forma assim, acima de qualquer suspeita. Não existe ali nenhum egoísmo, não existe ali nenhuma prática divergente. Todos nós nos envolvemos com esses pacientes, com essas pessoas necessitadas, exercitando justamente esses 3 pontos. Sempre. Inclusive, eu tive a felicidade de encontrar, nesse último sábado, não, no sábado anterior, 3 pacientes que a gente tratou há 3 anos atrás, antes de iniciar esse negócio da pandemia. E eles estavam indo muito bem. Eu fiquei surpreso de reencontrá-los por lá. Mas a surpresa foi geral, né? Eles também ficaram contentes de terem me encontrado. E a satisfação que a gente encontra, que a gente sente no momento, que a gente cuidou daquelas pessoas, né? E continua cuidando, né? Continua cuidando, né? A gente tem que ter essa dedicação, né? Continua cuidando para que essas pessoas, inclusive uma dessas pessoas, se eu não me engano, quando começou a ser tratada, estava muito mal mesmo, muito mal mesmo. E hoje a gente vê ela andando já bem, né? Diante do primeiro quadro que a gente teve a infelicidade de contemplar, né? Mas a gente vê as mudanças e vê o fruto do trabalho, a gente vê que aquilo não foi em vão, que o nosso trabalho foi bem feito, apesar da gente, às vezes, não ter muita consciência do que a gente está fazendo ali, né, e da importância daquilo que a gente está fazendo. Mas eu acredito que esses 3 pontos que você citou são justamente a força que nos consegue mover em direção a esse tipo de trabalho e nos motiva a continuar. É esse mesmo caminho, Francisco, é por aí que a gente tem que ir, né? Nós não somos perfeitos, a gente ainda peca muito, muitas vezes a gente sente que a concentração foi embora, que a sustentação não está ainda como deveria ser, que de alguma forma houve desconcentração por algum motivo, mas esse é o caminho. A gente está lá para treinar, a gente está lá para aprender, tá? Cada paciente que passa por ali, quer seja lá na desobsessão ou na sala de cura, é uma lição enorme para a gente, tá? Cada caso que nós vemos é uma lição que a gente não vai ver em livros, a gente vai entender os livros às vezes, mas a gente não vai ver em livro. Anos dentro de sala de desobsessão, eu aprendi tanta coisa que eu não achei em livro nenhum, mas que me ajudou a entender algumas coisas que eu não entendia quando eu via no livro. É assim, impressionante. Então, cada caso é um caso. E a gente, o caminho é esse, a gente está lá para aprender e cada vez mais.
quando a gente conseguir esse envolvimento maior, e cada vez a gente conseguir esse envolvimento maior, com certeza a gente vai se sentir melhor, porque tem uma coisa, nós ajudamos, mas nós somos muito mais ajudados do que, na verdade, ajudamos. Né? Então, ali dentro para a gente uma escola excelente. E, óbvio, nós nos comprometemos a fazer parte da equipe. Então, nós temos que nos preparar cada vez mais para que o trabalho dessa equipe funcione perfeitamente, funcione como um todo. Tá? Já tive relatos dentro dos trabalhos que quando uma pessoa ela não está em condições de trabalhar, a espiritualidade ela tem um trabalho enorme para conseguir bloquear ou cercar, isolar essa pessoa ali do trabalho, porque a energia dela às vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, há um trabalho, um esforço enorme da equipe espiritual para que essa pessoa seja blindada, para que a energia dela, ou para aquilo que ela está pensando, não sei, não influa no trabalho, que o trabalho consiga seguir de maneira adequada. Então, assim, ainda somos. E às vezes acontece, você brigou no trânsito, você chega na casa espírita um pouco mais assim, nós somos humanos, ainda estamos a caminho disso. Mas esse é o caminho. É cada vez mais. E eu sempre digo, tudo é uma questão de exercício. A fé é exercício, a caridade é exercício, o amor é exercício, e é óbvio que nós estamos falando aqui de um amor que a gente não tem nem compreensão do que é, porque é o amor aquele incondicional. A gente está ali ainda no amor meio paixão, né? A paixão da carne, a paixão da coisa, mas a gente já está ali um pouquinho. Quando a gente conseguir atingir a esse amor que está falando aqui, né? A gente faz. E olha que mesmo assim, quando a gente coloca o coração da gente nesse negócio, já acontece uma mudança enorme, né? Imagina quando a gente compreender realmente o que é o amor. Fala, Mari. Então, eu vejo assim, quem se propõe a um trabalho, né, seja numa casa espírita, enfim, em qualquer lugar que vá fazer um trabalho, eu acho muito estranho que essa pessoa, já que ela não foi obrigada a fazer aquilo, eu acho muito estranho que ela não faça com amor, né? Como você disse, às vezes brigou no trânsito, brigou em casa, discutiu com o marido, às vezes naquele dia tá de mal com a vida, tudo bem. Mas eu acho que, na maioria das vezes, a pessoa que vai dar um passo, que vai trabalhar numa cura, na desobsessão, eu não conheço, nunca participei de sessão nenhuma de desobsessão. Mas, enfim, qualquer trabalho que ela vá fazer uma caridade, dentro ou fora de um centro, não tem por que ela não fazer com amor. Ela não foi obrigada a estar ali, né? Ela foi exatamente por amor em fazer aquilo, né? Então, eu acho difícil a pessoa não fazer o trabalho doando o amor que... Claro, o amor que a gente conhece, né? O amor que a gente sabe. Então, eu acho assim, muito difícil não fazer isso por amor. Eu acho que não é uma coisa assim que, sei lá, eu acho difícil. É a mesma coisa, eu de quarta-feira trabalho no passe. Eu não dou aquele passe com amor, desejando tudo de melhor para aquela pessoa que eu estou dando passe. Sabe? Porque senão não tem sentido eu estar lá. Né? Concordo plenamente contigo. Você quer falar alguma coisa, Eduardo, nesse sentido? Sim, gostaria. Mari, eu concordo contigo, concordo com o Marco Antônio. Realmente, acredito que todos nós, quando nos empenhamos, né, de trabalhar, principalmente numa casa espírita, principalmente quando vamos trabalhar numa sessão de desobsessão, vamos nos restringir nesse pensamento, que eu acho que é algo que a Mari mais ou menos deve estar pensando. Todos estão ali por um amor, mas tem uma conjunção adversativa. Mas
A gente precisa saber trabalhar. Esse que é o problema. Você precisa ter um pouco de noção de como que você vai ajudar no processo. Doação fluídica, doação de ectoplasma, oração, momento que você deve ficar em oração, momento que você vai doar fluido ectoplasmático, momento em que você vai ajudar na intuição do nosso irmão, que é o doutrinador. Ou seja, é um exercício que você vai ter que fazer algum tempo lá no desenvolvimento e na educação mediúnica. Não dá para mim pegar uma pessoa que nunca teve nenhum contato com esse tipo de trabalho e colocar ele dentro de uma sessão de desobsessão. Ele pode ter até muito amor, dizer assim, olha, realmente a pessoa realmente tem um amor assim incondicional, mas sem saber ajudar, sem saber trabalhar, ela pode ter algum problema, principalmente se de repente por muito amor ela se sintonizar com um irmão que é um irmão trevoso, que está ali colocando ali todo o seu ódio, o seu rancor, o seu ressentimento, que ele tem por um outro irmão ao qual ele está obsediando. Se você entrar naquela sintonia, você pode acabar se sentindo mal, você pode acabar sentindo desequilíbrio, principalmente no seu plexo solar, né, no gástrico, né, o solar, ele pode ficar um pouco desequilibrado, você pode sentir um pouco de dor de cabeça, você pode sair com problemas estomacais, problemas de ordem gástrica e desnecessários, porque você acabou entrando na sintonia daquele irmão ali enquanto ele está dando a sua é como eu te falei, né? Eu nunca participei de sessão nenhuma de desobsessão, eu desconheço completamente como é o trabalho, né? Estou conhecendo aqui no curso. Por isso que a gente está trazendo bem detalhado, né, a necessidade desse preparo, porque não pode ter muito amor no coração, isso que eu quero dizer, Mari, mas às vezes se você não sabe fazer o trabalho, pode ser prejudicial para você e pode ser prejudicial para os outros do grupo. Por isso que é importante estágio, a pessoa fazendo estágio. Normalmente, quando a gente coloca as pessoas num estágio, dentro de uma desobsessão, ela não fica no grupo em si, ela não fecha vamos dizer assim, no grupo de trabalho. Ela fica normalmente nas beiradas e ela vai acompanhando, ela vai aprendendo, ela vai doando, ela vai recebendo energias, ela vai se inteirando de como é o processo dentro da sala. Como a gente explica na teoria, ela na prática, ali ela precisa se sentir. Eu já tive casos, por exemplo, Mari, em que eu coloquei uma pessoa para estágio e essa pessoa, toda vez que terminava a sessão, ela falava para mim, eu estou completamente com o sistema gástrico todo bagunçado, porque ela não conseguia fazer essa troca de energias e ela captava essas energias negativas que ali existem, né? E ela absorvia, em vez dela exteriorizar, ela absorvia para si. E ela ficou um tempo nesse processo, e a gente falando para ela, ó, sempre quando você percebe que há energias negativas, exteriorize energias positivas. Como é que eu faço isso? Ore a Deus, peça a Deus que ele possa compreender o que está se passando, exteriorize amor, exteriorize oração, exteriorize algo que você possa estar doando e não recebendo. Não sintonize o que ele está falando, porque você sintonizando, você está introjetando em você. Não, eu desejo que ele saia dessa sintonia, que ele saia dessa palavra nova que eu vou usar, dessa vibe, e entre numa nova vibe, que ele mude esse processo. E aí você não recebe aquela carga energética, né? Então, é um processo que demora um tempo. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, por isso que tem que ter realmente o desenvolvimento e a educação mediúnica, e depois tem que ter esse período de estágio, que é para toda vez que termina o estágio, eu perguntar, e aí, como é que você está hoje? Como você está se sentindo? Você está se sentindo bem? Você está com dor de cabeça? Está sentindo alguma coisa? E aí, nesse processo, é que a gente vai ajudando as pessoas a elas se desenvolver. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar antes de passar a palavra para o Samuel, que eu acho importante, porque vocês
todos, a grande maioria, tirando o Marco Antônio, o Samuel, provavelmente, e eu, que já estivemos em sessão, e trabalhamos em sessão de desobsessão. Wagner também. Wagner também, muitos daqui, né? A nossa irmã, a Maria Virgínia também. Andréia. Nós temos recursos ali dentro que são praticamente ilimitados. Ilimitados. Nós estamos num pronto-socorro espiritual. E num pronto-socorro espiritual, além desse condensador ectoplasmático, que nós utilizamos ele com uma certa frequência, ele é um produto, um dos equipamentos da sessão de trabalho que é, assim, muito utilizado. É utilizado, assim, vastamente. Mas há outros que a gente não pode nunca abrir mão. E o bom dirigente, ele sabe do material que ele possui. Ele sabe, ele está dentro de um pronto-socorro espiritual, então ele sabe o que tem dentro de um pronto-socorro. Tem gás, tem atadura, tem remédio, então ele sabe, ele é um dirigente que sabe o que ele tem. Então, o condensador ectoplasmático é um que nós utilizamos muito. Outro que nós vamos, nesse livro, eu não sei se vai ser abordado, mas eu acho que não, na segunda parte do livro é abordado. Nós temos a água fluidificada. A água fluidificada, ela é utilizada assim de vastíssimas maneiras e normalmente nós estamos falando no âmbito da erraticidade. Ou seja, os espíritos recebem a água ali com o remédio e eles tomam esse remédio e normalmente o doutrinador, ele vai falando para a pessoa que ele tem a intuição, olha, a fulano vai se aproximar e vai trazer um copinho de água para você. Nessa água tem o remédio que você está precisando para poder passar um pouco dessa aflição pela qual você está passando, para a gente continuar o nosso trabalho. Outros recursos que nós temos. Muitos desses espíritos, eles estão ainda, a grande maioria, eu diria assim que a vastíssima maioria, eles estão ainda muito materializados. Muito, muito materializados. Estão ainda muito ligados ao mundo físico mesmo. Alguns, uma boa parte, nem sequer sabe que já desencarnaram. Muitos não sabem que desencarnaram. E não nos cabe também, em determinadas circunstâncias, dizer para ele, cara, cai a ficha aí, desencarnou. Não. É tudo uma análise de como as coisas estão ali se desenvolvendo. E aí você vai fazendo o tratamento de acordo com aquilo que é necessário. Muitos trazem imperfeições, dores, desencarnou por câncer, por problemas gástricos, todo tipo de problema. E normalmente eles trazem consigo essas dores, os sofrimentos do desencarne, que não fazem parte de um perispírito. Não fazem parte do perispírito, são sentimentos que eles estão trazendo, mas esses sentimentos eles estavam ligados ao corpo físico, que ele já está. E nós temos ali, à nossa disposição, esse produto ectoplasmático, que nós, através da vontade, do pensamento e principalmente da concentração, podemos ajudar. Então, muitas vezes, é muito comum o doutrinador, também por intuição, chegar e conversar com o irmão. Irmão, lembra quando você estava bem, que você estava com a sua saúde bem plena? Fecha seus olhos, vamos lembrar um pouquinho desse período. É um processo hipnótico mesmo. Ele fecha os olhos, você lembra daquele momento, tal, e ele vai recordando, tal. E aí, quando passado um tempo, você fala, abra seus olhos, veja seu corpo, como ele se encontra. E ele vê o corpo dele exatamente como ele mentaliza. A gente não pode esquecer que, quando nós falamos na erraticidade, o perispírito ele é muito plástico, ele é muito moldável, e ele é moldável pelo pensamento. Quem assistiu comigo lá os trabalhos que nós realizamos lá no livro Libertação, nós vimos ali que, com muita facilidade, Gregório transformou o perispírito de uma mulher numa loba. Aquilo é chamado de licantropia. Outras atividades que fazem parte desse conjunto são chamadas de zoantropia. Zoantropia, que é a transformação do perispírito em diversos tipos de animais. Mas esse tipo de trabalho mental hipnótico, que manipula o perispírito, ele pode ser realizado dentro de uma sessão de desobsessão, desde que você consiga mentalmente sintonizar vontade, utilizando-se dos recursos ectoplasmáticos que você tem, você consegue fazer muitas coisas.
Já tive casos de irmãos que chegaram ali faltando as 2 pernas. Ele falou, eu nunca tive as pernas. E eu conversei com ele um tempo, tal. Falei, vamos fechar os olhos, vamos imaginar as nossas pernas. Como você imagina que seriam suas pernas? E ele fechou os olhos. Eu imagino que minhas pernas fossem como as pernas que eu vejo aqui da pessoa que está se comunicando. Eu falei para ele, abra seus olhos agora e veja. Ele falou, puxa, as minhas pernas estão aí. Eu falei, elas estiveram por todo sempre, porque elas só não estavam presentes no seu corpo físico, mas o seu aparelho perispiritual, ele é perfeito. E aí você vai conversando e ele vai compreendendo. É lógico que é um atendimento de um pronto-socorro. São aquilo que a gente pode fazer no pronto-socorro, não só atendimentos profundos, mas a partir desse início, que depois eles são levados para o hospital espiritual, lá esse tratamento é dado andamento. Então, os recursos que nós temos, eles são muito, muito vastos. E a gente pode utilizar esses recursos, sim, desde que a gente tenha fé, confiança, tenha realmente pensamento voltado para o bem, para a caridade, que realmente estejam ali em conjunto com aquilo que pode ser realizado. Mas isso sempre acontece, Eduardo? Olha, tudo que você tentar realizar e ele obtiver sucesso, é porque o soberano Senhor do Universo permitiu que você realizasse. Tudo que você tenta realizar e você verifica que o Espírito vira para você e fala assim, eu melhorei um pouco, mas eu não melhorei completamente, é porque o soberano Senhor do Universo é sempre quem determina as regras. Nós estamos ali apenas como instrumentos em que nós podemos praticar ao nosso irmão aquilo que gostaria que fosse praticado para nós mesmos. E utilizando-se desses recursos que o soberano Senhor do Universo nos proporciona, nós podemos fazer dentro daquilo que nós não temos condição, Mari, de dizer merece ou não merece, mas a gente pode fazer. E dentro do que o soberano Senhor do Universo nos permite realizar, aquilo vai ser realizado. Se aquilo não pode ser realizado, não é o seu tempo, há sempre um bálsamo consolador. O nosso irmão Melo sempre falava assim para nós, né? O remédio que a gente dá para vocês é uma muleta, para muitos é um bálsamo, para outros é uma solução. Depende do soberano Senhor do Universo, que somente Ele é que sabe aonde nós ainda precisamos evoluir um pouco mais, precisamos crescer um pouco mais para realmente podermos ser os merecedores de ter aquela, vamos dizer assim, aquele ponto na nossa vida que é importante para nós nos conhecermos, para nós evoluirmos, que possa ser retirado e nos apresentar uma nova prova. Eu não sei se eu consegui dar uma ideia um pouco mais geral de que há muitos recursos. Dá para fazer muita coisa dá para ser feita. Queria passar a palavra para o Samuel, depois aí o Marco Antônio pode completar. Boa noite a todos. A respeito da fala do Francesco, do suicídio, no meu entendimento, nesse caso aí, além do que foi falado, o dado suicídio devido ao cansaço que ele estava entorpecido, ele abriu o gás para tomar um banho e o gás é tóxico, ele inala um gás tóxico, aí ele tem falência. Então, o suicídio foi dado aí, que ele abriu o gás para o banho e adormeceu, e o gás é que fez com que ele perdesse as funções, assim, foi considerado suicídio. Outra fala que que vocês falaram, eu nunca entrei numa sala mediúnica, eu não conheço nada. Se estou aqui na sala de vocês, aqui nessa Zoom, é justamente porque o espírita, o primeiro mandamento é amai-vos uns aos outros, e o segundo, instruí-vos. Então, quer dizer, a instrução é que faz com que a gente vai chegar algum dia a entrar numa sala mediúnica para ter conhecimento, saber até lidar, expressar e conversar com as pessoas. E deixa eu ver o que eu notei aqui. A fé foi falado várias vezes, e a fé que a gente tem que fazer por amor, faz por fé. A fala de Jesus,
toda vez que ele curou alguém, a fé te curou. Então, quem quer ser curado, ele que tem que ter a fé. Nós trabalhamos, fazemos a nossa parte, como foi o encerramento do Eduardo agora. Mas se a pessoa não tiver a fé, não acreditar que vai ser curado, vai ser salvo, não adianta nós fazermos a nossa parte. Quer dizer, nós continuaremos fazendo a nossa parte, mas a pessoa tem que ter a fé. Quem tem que ter fé, quem quer ser curado. Eu acho que essas são as contribuições que eu anotei aqui, tá bom? Desculpa aí se não foi esclarecido. Obrigado, Samuel, foi muito bom. Marco Antônio. Obrigado, Samuel. Foi muito bem colocado. Um outro recurso que a gente usa bastante é o passe. Na sala mediúnica, na desobsessão, é o passe. Tá? Aplicado por nós mesmos ou, às vezes, aplicado pela equipe espiritual. Tá? Onde a gente percebe e descreve a quem está sendo atendido lá que ele está recebendo um passe. Então, são diversas as ferramentas que tem ali dentro que a gente pode usar e a gente é intuído para isso. Tá? Eu vou voltar no amor. A gente está falando de amor. Assim, é difícil alguém entrar num trabalho que não tenha amor para fazer, mas eu já vi acontecer para a pessoa fazer porque se entusiasmou, foi fazer, depois não viu muito aquilo e foi fazendo um negócio desinteressado. Tá? Então, aquilo não estava ajudando ao trabalho. Então, na minha opinião, ali falta um pouco de amor, ela não conseguiu colocar aquilo. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas que acontece. Eu já vi acontecer, a pessoa acaba se desligando por si mesma, porque não é aquilo, mas ela não está fazendo aquilo com aquela vontade que ela achou que tinha de fazer, ela não aplicou aquele amor que ela achava que tinha para dar ali, achou coisa. E já vi gente também ficar com medo ali e esquecer de qualquer outra coisa. Acontece, é falta de preparo ainda, foi parar numa sala de trabalho sem o devido preparo, mas infelizmente acontece, eu já vi. E falando da fé, concordo plenamente com o que foi dito, que a primeira coisa para ter uma modificação, para ser curado, é a vontade. Se não houver vontade, não acontece. Se não houver fé, não acontece. E quando eu falo que a gente tem que ter fé, que a gente tem que acreditar. A fé é o acreditar. Se eu for fazer um trabalho, não acreditar naquilo que eu estou fazendo, não adianta eu tentar fazer aquele trabalho. Então, eu tenho que acreditar. A fé, no que eu digo aí, é acreditar, acreditar no meu trabalho, acreditar naquilo que está fazendo, acreditar que a espiritualidade ali está com a gente, está ajudando, e que eu posso sim ser um colaborador com isso, com o processo todo, né? Então, é nesse sentido que eu digo a fé, mas não discordo uma vírgula do que foi dito, nenhuma vírgula pelo que Samuel disse. Tá muito bem colocado. Mais alguma coisa? Quem mais tem alguma coisa? Queria colocar uma coisinha só para a gente pensar um pouco. O nosso irmão Libório, no momento em que ele ali recebe seu finalzinho da sua instrução, nós vemos que a médium, né, ela reflete, né, todo o sentimento que ele tem, o choro convulsivo. Né? Gente, esse tipo de coisa acontece com bastante frequência e é natural. Eu sei que às vezes a pessoa pode ter achado meio estranho. É natural que nem termina assim, ele foi retirado e foi levado para outras dependências. Você lembra que eu comentei que a nossa sessão de desobsessão, ela é um pronto-socorro. E num pronto-socorro, terminado o trabalho que você tem que dar no pronto-socorro, para onde as pessoas são levadas? Elas são levadas para o hospital espiritual. Então, o caso do nosso irmão Libório ali é um caso muito típico, natural, que sempre acontece. Terminou o esclarecimento, terminou o que era necessário ser realizado no pronto-socorro espiritual, ele é removido e ele é levado para o hospital espiritual, onde ele vai dar continuidade no seu trabalho. Então, o caso do Libório, ele dá essa ideia muito clara para nós. Pode ter ficado para algumas pessoas um término do capítulo meio estranho, né? Porque, de repente, o nosso irmão ali, o Clementino,
executa o desligamento, faz o desligamento, e ele é levado, como ele coloca, levado para outras dependências. Quais são suas outras dependências? Ele vai ser levado aí para o hospital espiritual, onde ele vai ter ali todo o seu trabalho, onde vai dar ali continuidade no seu trabalho. Uma outra coisa importante que o Marco Antônio colocou, a palavra que ele usa é acreditar, né? Eu prefiro mais a palavra confiar. Eu acho que a fé aí, ela tem que estar mais na questão, acreditar, tudo bem, mas tem que ter confiança. A confiança em Deus, a confiança em Jesus, a confiança na equipe espiritual e a confiança em si próprio. É aquela fé que a gente fala, a fé humana, a fé divina, e até em certo ponto, porque Kardec é muito conciso quando ele fala, né, que a fé cega em demasia, ela é prejudicial. Mas a palavra é muito bonita, a fé cega em demasia. Em alguns momentos, essa fé, essa confiança, ela tem que ser completamente entregue a Deus. Como eu disse, né? Depende daquilo que o soberano Senhor do Universo permite que a gente possa realizar. Então, a fé humana, a confiança em mim, a confiança em Jesus, a confiança na espiritualidade e a confiança no Senhor, no soberano Senhor do Universo, ela tem que estar presente em todos os momentos. É o que eu gostaria de colocar para... eu acho que ficou faltando só esse pedacinho final, né? De que o que acontece depois, né? Não, ele vai para o hospital espiritual e ele continua o seu processo. Ah, e se ele precisar novamente de uma nova orientação? Ele pode até retornar, gente. Acontece muitas vezes de retornar, acontece muitas vezes de o espírito passar por uma comunicação com o médium e com o doutrinador e não se chegar numa solução para aquele momento, mas não tem problema. Ele vai ter novas oportunidades, outros que estão ali no conluio do processo obsessivo vão ser atendidos, vão deixando aquele local, aí de repente no final ele é trazido, aí normalmente a gente pergunta, e aí, cadê seus amigos? Ah, muitos deles sumiram, né? E aí a gente normalmente conta com o auxílio desses, que já receberam a instrução, que já compreenderam, e aí muitos ali chegam e falam, estão ali, ó, seus amigos estão aqui. E aí os amigos chegam para ele e falam, pô, a gente já ouviu, a gente já viu, e a gente gostaria que você viesse aqui. Então há sempre um trabalho que não se resume. Não vamos imaginar, gente, que uma coisa que está ali há 200, 300 anos, às vezes, acontecendo, você vai resolver em 10 minutos. De jeito nenhum. Não acontece. Então, muitas vezes, você não conseguiu um, na semana seguinte, um outro vem, esse perfeito, já conseguiu levar ele para o caminho, outros que estavam ali observando também foram, outros que vão sendo trazidos, e aí, num determinado momento, esse que você não teve sucesso, ele volta. E aí, você percebendo, e você percebe intuitivamente, até mesmo pela maneira que às vezes ele fala, eu estou aqui outra vez, ou seja, trouxeram ele lá novamente, e aí você, poxa vida, já tivemos outros anteriores, vamos convidar esses outros anteriores para que eles possam aqui trabalhar com a gente e ajudar. Então, é um processo, gente, que vamos dizer assim, o doutrinador, o esclarecedor, ele precisa estar sempre muito atento ao que está se passando, quem ele já atendeu, como ele já atendeu. Não é uma coisa assim, é uma coisa que leva um tempo, mas é uma coisa que eu digo para vocês, encerrando a minha fala, que é muito gratificante, porque, olha, enche o coração da gente de alegria, de amor, quando você vê que você conseguiu que um irmão saísse daquela prisão em que ele se encontra, porque é uma prisão, sabe, gente? Ele está preso nas ideias, ele está preso num sentimento negativo, e ele está deixando de ter a felicidade que todos nós precisamos, né? E nossa, eu me sinto assim, renovado quando eu consigo fazer por um irmão aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim mesmo, se eu estivesse naquela situação. Então, algo que eu digo para vocês, continuem, quem está estudando, quem está fazendo o desenvolvimento, quem está fazendo a educação mediúnica, não perca, sabe? Não se deixe vencer, vá em frente, porque é muito gratificante. Olha, não sei como descrever, é muito gratificante. Obrigado.
lembrando também, né, do que às vezes aquele irmão não conseguiu ser esclarecido ou convencido naquele momento, mas o que está sendo dito ali não está sendo dito só para ele. Tem outros espíritos ali que se encontram em situações semelhantes e que também estão escutando aquilo que está sendo dito, né? Então, às vezes, o outro escuta e já é atendido. Eu já tive várias vezes espíritos que chegaram e falaram: eu escutei tudo que você disse ali para o outro irmão, mas o que serviu perfeitamente para mim, e fica até mais fácil o atendimento a ele, porque ele já está ali escutando. Então, assim, tem espíritos que não se manifestam, que também estão escutando ali, que também são atendidos com casos semelhantes. Mário tinha levantado a mão, Mário? Eu tinha, mas daí eu lembrei a pergunta que eu ia fazer e me lembrei do livro Libertação, e aí não preciso perguntar mais. Obrigada. Só para acrescentar aí que a fé, voltada para o lado religioso, é ter, além de acreditar nessas coisas, é ter a certeza, entendeu? Não é só eu acredito, eu tenho certeza. Quer dizer, eu acredito em Deus? Não, eu tenho certeza que Deus existe. Tenho certeza que Cristo esteve aqui. Então, assim, é uma coisa bem mais contundente, mais forte. É a certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa todas as crenças religiosas. Dizer que você tem fé é dizer que eu não acredito, mas que eu sei. Eu sei. Isso está no livro O Consolador. A pergunta eu não lembro, mas é a certeza em Deus que ultrapassa todas as crenças religiosas. É dizer não mais eu acredito, mas é dizer eu sei. E por isso que a doutrina espírita, ela é eminentemente consoladora e, além disso, ela é a fé raciocinada. Por isso que a gente fala que nós temos fé porque nós sabemos. Nós não apenas acreditamos, nós sabemos. Muito bem lembrado, Samuel. Obrigado. Mais alguma colocação? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, gente, semana que vem nós vamos para o capítulo número 8. O capítulo número 8 vai ser um capítulo muito diferente, né? É psicofonia sonambúlica. É diferente da psicofonia que nós tivemos agora, né? Que ela era consciente, agora nós vamos ter uma psicofonia inconsciente. É bem diferente, e esse nosso médium, ele, por ser inconsciente, ele faz o desdobramento, né? O estado, vou usar a linguagem kardeciana, né? O estado de emancipação da alma dele é mais distante. Ele se afasta mais do corpo físico. E ali tem uns detalhes que vão ser muito interessantes. Eu até quero ver se a semana que vem, como a gente vai conversar um pouco sobre isso, e depois, na próxima semana, nós vamos ter o Roberto. Se o Roberto estiver presente, ele vai ser muito útil para a gente, porque existem alguns probleminhas que nós temos aqui, principalmente nos ataques de cunho epilético, que estão muito relacionados a esse afastamento, que o Roberto vai tratar bem no capítulo 9, mas a gente já vai ter uma ideia no capítulo 8, quando a gente falar da psicofonia sonambúlica, porque nós vamos ver exatamente quando esse afastamento ele é mal feito, que gera um problema para o médium, e aí, como está dentro de uma sessão controlada, com ali os dirigentes, com os mentores, eles refazem o trabalho para que o médium se sinta bem. Mas isso acontece dentro de uma sessão mediúnica. Fora de uma sessão mediúnica, esse afastamento, às vezes ele acontece, esse afastamento, esse estado de emancipação da alma, ou, na linguagem mais vulgar, esse desdobramento, às vezes ele acontece assim, espontaneamente, porque a pessoa não se conhece. E aí os problemas são os mais
os mais homéricos possíveis. Nós vamos ver isso. E isso vai ser muito interessante para a gente poder ir analisando e vendo o que a gente vê e quais são os resultados. Vai ser muito interessante. Eu acho que tanto o capítulo 8 como o 9, por isso que eu achei interessante o 9 ficar com o Roberto, porque é muito médico, é muito... O neurologista vai falar assim com profundidade, eu não tenho condição de falar. E tenho certeza que o Roberto vai trazer casos assim muito interessantes para a gente pensar um pouco a respeito. É um convite. 354, a pergunta do livro Consolador, definição de fé. Obrigado, Samuel. Obrigado. Eu lembrava, e ainda tem mais coisas além do que eu falei. Eu só falei um pedacinho. Eu não decorei a resposta inteira. Mas é muito interessante. Essa pergunta a respeito da fé é muito importante. Marco Antônio brilhou, Marco Antônio. Você precisa escolher mais capítulos. Como eu disse lá no começo, eu não tenho a didática que você tem, que o Roberto tem, a experiência de fazer isso. A gente se esforça aqui, a gente tenta. Espero ter conseguido ajudar a entender um pouco melhor. Eu, sinceramente, gostei do negócio, mas não tenho a experiência que você tem, não tenho a didática, mas estamos aí trabalhando para isso. Com a ajuda de todo mundo, a gente consegue fazer, a gente não faz nada sozinho. Vamos ter mais capítulos, né? Agora o Marco vai pegar mais capítulos e a gente vai estar sempre junto aí, trabalhando. Se eu não me engano, já tem mais ali que eu preciso dar uma olhada. Acho que tem. Eu não lembro direitinho, mas tem sim. Uhum. É interessante, porque aí cada um vai colocando um pensamento de um ou do outro, a gente vai trabalhando em duplas, né? Eu acho isso muito legal. Alguém tem que falar mais alguma coisa para colocar, senão a gente pode partir para o nosso encerramento. Quem pode fazer para nós o encerramento, por favor? Meg, por favor. Só uma coisinha antes da Meg fazer o encerramento, gente. Vocês viram que eu coloquei no grupo, né, pedindo para manter o grupo, as publicações mais destinadas mesmo ao estudo do livro, perguntas que podem surgir, porque às vezes aparecem algumas coisas que não têm um cunho necessariamente espírita, mas tem uma ligação espiritualista, né? E aí essas coisas... tem pessoas que têm essas dificuldades, tal, então eu pedi para ficar um pouco mais restrito, para que a gente possa realmente manter da maneira como sempre foi, né, o grupo aberto, e uma troca de informações salutares. Lógico que continua sendo um grupo que, se você está precisando de vibrações, por que não colocar ali, olha, vou passar por uma cirurgia, ou vou ter um problema e eu estou precisando, meu pai está passando por uma dificuldade, eu peço orações. Eu acho que é um campo que é aberto para isso, sem sombra de dúvida, porque todos nós precisamos de ajuda e por que não utilizarmos os canais que nós dispomos para pedir essa ajuda. Agora, as publicações, por gentileza, eu peço que elas se restringam realmente ao estudo do livro mesmo, ou de cunho eminentemente espírita, né? Para evitar publicações desnecessárias. Agradeço, gente. Okay. Então, vamos lá, gente. Inspira todo esse conhecimento, expira gratidão pela oportunidade e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais aqui presentes que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado e que esses ensinamentos penetrem em nossos corações e sejam uma constância em nossa existência, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. Que Jesus, para aqueles que colocaram a água, derrame sobre ela fluidos de muita paz. E um pedacinho só da Alta de Souza, mediunidade. Dom divino concedido a quem pede, com fim princípio de espargir o amor, no serviço fraterno estancando a dor. Por isso só Ele, Deus Pai, o concede, esse dom maravilhoso, concessão divina, destinada à seara do amor, que sublima. Alta de Souza.